E aí, crianças, tudo bom? Bom ver vocês, falar com vocês, tranquilinho? Saudade de vocês, tá? E vocês com muita saudade de mim, da escola, dos seus colegas. Só que não. Mas, pessoal, olha só. Eu tô com saudade e a gente vai trabalhar um pouquinho a matéria, no caso, ciências, né, pessoal? Bom, pessoal, estávamos falando sobre a atmosfera aí, vamos falar mais um pouquinho sobre a atmosfera. Vamos concluir esse assunto, né? Falamos o que é a atmosfera, a composição dela, falamos que a atmosfera somos todos os gases, o principal gás que nós encontramos na atmosfera é o gás nitrogênio. É isso aí. A atmosfera é basicamente formada por gás nitrogênio e gás oxigênio. O gás nitrogênio está em cerca de 78%, nessa proporção. O gás oxigênio é 21%. É isso, pessoal. E falamos sobre gás carbônico e outros gases. Mas hoje a gente fala sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Assuntos importantes, assuntos modernos, mas não tão modernos assim, que estão acontecendo há muito tempo, mas é importante para a gente trabalhar. Né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos trabalhar um pouquinho sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Aquecimento global. Não esquecimento global, tá legal? Vou botar minha imagem pequenininha aqui para a gente trabalhar um pouquinho com isso. Tá legal, pessoal? Bom, vou lá, vamos ver se tá legal, se vai dar algum lag aí. Se der mais um lag, eu vou ter que gravar pela quarta vez a mesma coisa. Bom, vamos ver, né, pessoal? Espero que não esteja dando lag, senão eu tô lascado mais uma vez. Camada de ozônio. O que é camada de ozônio? Camada de ozônio é uma fração, uma região da atmosfera. Ela se encontra predominantemente na estratosfera, aquela região por onde passam os aviões, onde os fenômenos meteorológicos não acontecem, não chove, então é mais tranquilo. Então você não tem turbulência naquela região. Todavia, existe uma grande quantidade de ozônio ali e ela pode ser perturbada. Né? Bom, mas vamos lá. O que é o ozônio? O ozônio é uma molécula. Quimicamente falando, é uma molécula formada por 3 átomos do elemento oxigênio. O gás oxigênio, aquele que a gente respira, tá? Ele é O2. O2, 2 átomos do elemento oxigênio. Mas e aí, o que faz o ozônio? O ozônio nos protege dos raios ultravioletas do Sol. Eles podem causar, em alta concentração, câncer de pele, pode gerar catarata e até a morte de alguns seres vivos, como algas sinofícias, algas azuis, né? Microalgas que produzem oxigênio para nós respirarmos. Né? Lembre-se que não são as plantinhas, não são os vegetais que produzem oxigênio para a gente, tá bom? Eles produzem oxigênio durante o dia, fazem fotossíntese, mas à noite eles consomem isso, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora, problemas. Destruição da camada de ozônio. Lá para a década de 30, 1930, começaram a produzir em larga escala substâncias refrigerantes e propelentes chamados de CF6. E esses CF6, eles foram mais tarde descobriram mais tarde que esses gases, clorofluorcarbono, que é uma sigla para CFC, um anacrônimo, né, uma sigla para CFC, clorofluorcarbono, não apenas essas substâncias, mas outras como bromo e demais substâncias aí, são capazes de atacar o ozônio e destruir o ozônio. Na realidade, não é destruir, é provocar uma reação química transformando gás ozônio em gás oxigênio. Então, é uma reação química, né, na realidade, o que esses CF6 produzem, tá legal? E onde se encontram esses CF6? Desodorante, geladeira, aparelho de ar-condicionado, tá? Durante o uso, o problema não é durante o uso, o problema é quando vazam esses gases. E em algum momento da vida, o desodorante é jogado fora, vai para um lixão, vai para um aterro, ele é furado e libera esse CFC. Geladeira, vai para o lixo, arrebenta, quebra-se o recipiente onde continha o gás, vai para a atmosfera. E o mesmo com o ar-condicionado. Bom, mas não quer dizer que quando produziram esse CF6 foi algo assim leviano, né? Vamos colocar esse negócio aí porque a gente precisa de dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Também, mas durante os estudos não detectaram que CFC produzia algum mal à saúde do ser humano. Então,
utilizaram, não é tóxico, não é cancerígeno, não é nada, não faz mal à saúde, então vamos usar o CFC. E foi assim, passaram a usar. Só que na década de 70, um mexicano ele conseguiu identificar que estava acontecendo uma destruição da camada de ozônio, né? E corroborou para o pensamento dele mais dois outros cientistas, né? Um americano e um holandês. E no final da história eles realmente provaram, né, que existia a presença de CFCs na atmosfera destruindo grande parte do ozônio, transformando em gás oxigênio. E nisso foi detectado também vários buracos na atmosfera, chamados buracos na camada de ozônio. Dá uma olhadinha nessa imagem que aparece na tela de vocês, verde, né, azul no meio, né, quer dizer, lilás no meio, azul em volta desse lilás. Esse lilás, pessoal, é a Antártida, é o Polo Sul. A gente está olhando para a parte de baixo do planeta, quer dizer, Polo Sul. Né? Então você vê que esse buraco, esse azulado aí, ele é bem maior que a Antártida. Só para lembrar, a Antártida é maior que o Brasil. Então esse buraco na camada de ozônio é maior que o Brasil. Então pense aí, cara, nessa região, o risco de contrair um câncer de pele, tá? A destruição de algas azuis é muito grande, tá bom? Muito ruim. Bom, e aí, o que fazer? O que fazer? Esses caras, esses três aí, ó, ganharam o prêmio Nobel em 95. E ficou por isso mesmo? Bom, recuperação da camada de ozônio. Alguns países, né, se movimentaram, ficaram preocupados com o que estava acontecendo. Em 1987, aconteceu um acordo, né, na realidade um encontro, e onde eles determinaram, os países se comprometeram em assumir posturas que reduzissem a destruição da camada de ozônio. O Brasil mais 196 países. Então, o Brasil preocupado se envolveu com isso e realmente começou a tratar, não só o Brasil, esses 196 países, de mecanismos, né, de atitudes para reduzir a emissão de CFCs, recuperar o gás CFC que estava vazando de geladeiras, né, de aparelhos de ar-condicionado, começaram a trocar os gases propelentes dos aerossóis, dos desodorantes. Houve uma intensa campanha para substituir os aparelhos eletrodomésticos por aqueles que não utilizavam CFCs. E recolheram, né, cara? Começaram a treinar técnicos e criou-se uma cultura de retirar o gás das geladeiras e dos aparelhos de ar-condicionado antes que eles fossem para os lixões, né? E assim reduzindo o impacto na camada de ozônio. E realmente hoje não se fala muito em buraco na camada de ozônio. Ainda existe muito, mas a coisa realmente tem sido reduzida. Tá legal? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre efeito estufa e aquecimento global. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá entendendo? Espero que sim, tá? Vamos lá. Apesar de terem nomes associados, efeito estufa e aquecimento global não são a mesma coisa. Eles estão associados, mas não são a mesma coisa. Efeito estufa é um fenômeno natural. Ele mantém a temperatura média do planeta em 15 graus Celsius. Como assim? O Sol manda calor para a Terra, manda uma forma de radiação infravermelho. Na realidade, o Sol manda várias radiações. Uma delas é infravermelho. Manda ultravioleta, que como falamos agora há pouco, que pode causar câncer de pele, né? Queimaduras não, câncer de pele, matar algas azuis, né? Provocar catarata, né? Mas infravermelho é calor. Então o Sol manda calor para a Terra, essa radiação luminosa, no caso infravermelho, atravessa a atmosfera, passa essa radiação, é refletida para fora da atmosfera, para o espaço, mas só parte. Uma outra parte, significativamente grande, é absorvida por gases do efeito estufa. Isso é bom, pessoal. Isso é bom porque manter a temperatura média em 15 graus. É lógico que 15 graus não é a temperatura de todo o planeta. É a temperatura média. Se você pegar a temperatura que acontece em locais mais frios, em locais mais quentes, quando você tira uma média, dá mais ou menos 15 graus. Mais ou menos 15 graus. Mas se não tivéssemos efeito estufa, estaríamos em menos 18 graus. E isso é muito ruim. 18 graus é uma temperatura muito baixa. E assim, a vida no planeta Terra seria muito prejudicada. Tá legal? Então,
O efeito estufa é bom, contribui para a vida tal qual conhecemos hoje no planeta Terra. Sim, um ambiente onde você consegue observar bastante bem essa história de efeito estufa é numa estufa, onde você coloca plantas como morangos e outras hortaliças em locais frios, ele consegue absorver é, grande parte do calor por meio dessa estufa, porque a energia atravessa esse plástico, esse vidro, bate no solo ao retornar para fora do ambiente, bate nesse vidro e retorna, então não saindo ou saindo parte apenas dessa energia luminosa. Tá legal? Mantendo uma temperatura média constante ali dentro, uma temperatura média que possibilita a vida dessas plantas nesse ambiente. Tá? Os principais gases do efeito estufa, já falamos, que é o gás carbônico, metano e vapor d'água. Vapor d'água é algo natural, tem muita água no ambiente. Gás carbônico também temos muito. E o metano? O metano ele é 25 vezes mais estufa que o gás carbônico. Só que a gente chama o gás carbônico de grande vilão. Por quê? Porque é ele que está em grande quantidade no ambiente. Nós temos muito mais gás carbônico do que metano, por exemplo. Beleza? Vamos lá. E o aquecimento global? Isso é um problema. O aquecimento global é um fenômeno exagerado, é um aumento exagerado da temperatura média global. Isso ocorre principalmente pelo acúmulo gigantesco, demasiado, de gás carbônico e outros gases de efeito estufa na atmosfera. E aí, vários problemas acontecem. Causas desse aquecimento global. Aumento de indústrias que utilizam combustíveis fósseis e veículos, por exemplo. Eles lançam na atmosfera muito gás carbônico. E que história é essa de combustíveis fósseis? Petróleo, gasolina, né? Óleo diesel, óleo combustível pesado. Isso quando vai para a atmosfera, vai em forma de gás carbônico. Vapor d'água, mas principalmente gás carbônico, que é o grande vilão. E isso tem que ser desse jeito? Não tem que ser desse jeito. A gente não tem que ser vilão, a gente não tem que tratar as indústrias como vilãs, mas pedir, pressionar para que mude a matriz energética, né? Para que ao invés de utilizar combustível fóssil, utilize outras fontes de energia mais limpa, como energia solar, okay? Eólica. Em vários países do mundo, grande parte da matriz energética é solar. E o Brasil? O Brasil tem um potencial de geração de energia elétrica a partir da solar muito grande. Aqui no Brasil, nós contribuímos muito com o aquecimento global em função do desmatamento e das queimadas, que é algo absurdo no Brasil. E nos últimos anos tem crescido gigantescamente. É algo assim, dos 2019 e 2020 tem acontecido recorde de queimada, de desmatamento no Brasil. Então, a coisa está bastante séria aqui no Brasil. Ao invés de controlarmos isso, estamos indo em contramão, indo contrário ao movimento de redução de lançamento de gases do efeito estufa, né? E mais uma causa é a liberação de metano pelos bovinos. Aí a gente não tem como correr muito, né? O Brasil contribui muito na produção de carne bovina para o mundo, né? E aí os animais, os seus dejetos, né, matéria orgânica em decomposição gera gás metano. E aí nós não temos muito o que fazer, né? Reduzir um pouco o reduzir um pouco o consumo de carne, pode ser, mas é mais difícil, né? Consequências do aquecimento global. Fácil. Aumento da temperatura média global, a temperatura do planeta tende a aumentar. Consequências disso, derretimento de calotas polares, geleiras. E nisso, eu tenho o surgimento, o aumento, a elevação das águas continentais, né? Assim, as praias costeiras são engolidas pelo oceano. Nós temos desaparecimento, por exemplo, de rios, né? Porque vamos pensar aqui no Himalaia, né? O Himalaia, aquela cordilheira próximo à Índia, China, Nepal, os rios que abastecem aqueles países ali são rios formados a partir de geleiras. Se você derrete completamente as geleiras, não tem mais rio. Consequência disso, desertificação, seca, fome, alterações climáticas, locais aonde choviam, não chove mais, passa a ser local seco. Alterações pluviométricas, local onde era seco passa a chover. No passado o Nordeste era seco. Hoje ainda existe muita região seca no Nordeste, mas vira e mexe acontece inundações no Nordeste.
isso era impraticável, era impensado, tá? Você vê ursos polares macérrimos, tá? Porque na região onde eles viviam não tem mais o ambiente, e assim eles são encontrados assim macérrimos, mortos de fome em outras regiões distantes daquela que ele costumava viver. Bom, é isso, pessoal. Queria lembrar a vocês sobre esse tipo de conteúdo. Espero que tenham entendido. Estou com saudade de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima aí, tá? Fique com Deus. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.